Olá, galerinha. Boa tarde. Hoje a gente vai dar início a mais uma aula, tá? Vai ser revisional hoje, tá? E aí a gente vai falar sobre metabolismo celular. Então, o X da questão é: como é que você consegue energia para fazer todas as suas atividades diárias? Como é que você corre? Como é que você estuda? Então, o teu corpo, as tuas células dispõem para você de energia. E essa energia está em forma de ATP, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o metabolismo. Como é que a gente consegue fazer todas essas coisas diárias, todas essas atividades. Então, a gente precisa de energia para conseguir fazer isso. E essa energia é em forma de ATP. Então, a gente vai falar sobre metabolismo, tá? E uma organela que principalmente vai participar desse processo, que é a mitocôndria. Vou abrir um slide pra gente. Que aí vai ficar mais fácil. Deixa eu só colocar em modo de apresentação. Então, gente, o tema da aula de hoje é bioenergética, tá? Tá correlacionado ao metabolismo, né? E como que a gente tem esse ATP, como é que as nossas células fornecem esse ATP para que a gente consiga manter essas atividades diárias, tá? Me chamo Samila Farias, seja bem-vindo a mais essa aula. Gente, respiração celular. A gente começa muito bem. Vou afastar bem aqui para vocês verem essa cara de gorda, tá? Que eu tô efeito quarentena. Gente, olha só. E eu já vou começar a falar no que tá causando esse rosto bem gordinho. Que é, como é que eu obtenho energia, professora? Gente, muito simples. Comendo. Então, quando você come, né? Vamos pensar que à noite eu tô pensando em comer aquele sandubão enorme. Então, ali contém nutrientes, né? Contém amido. Então, o amido é um polissacarídeo que tem uma cadeia muito grande, né? Então, uma cadeia com muitos carbonos. E aí, como é uma cadeia extensa, o que teu corpo, para obter com maior facilidade, absorver esse amido, o que ele vai fazer? Ele vai ter que degradá-lo. Digamos, diminuir, quebrar ele, para que a gente tenha partículas menores. E aí, onde é que começa isso? Então, a gente vai voltar a uns conceitos com relação à digestão. Bolo alimentar, tá? Comi sandubão, tá lá o resto do sanduíche tá na minha boca e eu tô chegando. A degradação do amido, gente, ela começa na boca, né? Então, quem vai auxiliar isso vai ser as glândulas salivares. Então, elas vão liberar a saliva, que vai degradar, né? Quebrar essa cadeia enorme de carbono. Então, quebrando, a gente tem a ação também de outras enzimas digestivas que vão transformar esse amido em maltose, né? E aí, quebrando, transformando ele em maltose, o que eu vou ter agora? A ação de outras enzimas digestivas, da bile, que vai liberar mais essas enzimas que vão degradar mais ainda essa molécula. O que vai acontecer? Vai ter a transformação, eu vou quebrar essa maltose ainda, e vou transformar essa maltose em açúcares simples, né? Que é a glicose, que não tem uma extensa cadeia, tá? Então, como o amido é uma cadeia muito grande, o que eu preciso fazer para poder obter, né, esse nutriente? Eu preciso degradá-lo. Então, quem vai fazer isso para mim é o processo digestivo completo, né? Processo de digestão.
Depois que eu já tenho essa glicose, ela vai lá para a corrente sanguínea, boa, vai ser transportada para as suas células. Então, as suas células vão receber a glicose. A glicose entra e lá a gente vai ter uns processos para a gente conseguir obter energia através dessa molécula de glicose. Mais especificamente para frente, a gente vai entender que várias enzimas vão participar desse processo metabólico. Então, para que eu tenha ATP, energia, tanto para abastecer tecidos, tanto para manter a funcionabilidade de órgãos no meu corpo, eu preciso ter esse ATP. Então, a célula precisa me fornecer esse ATP. Mas, para isso, eu tenho que ter alimento para obter essa energia, tá? Então, vai depender... Ah, Samila, mas pode ser só amido? Não. A gente pode ter também fonte de ATP, os lipídios, a sua gordura. Mas aí, é lógico que uma fonte rápida é os carboidratos, né? Então, a gente tem uma fonte mais rápida para obter esse açúcar através desses carboidratos, que até é um processo mais rápido. Se a gente for queimar, degradar lipídio, vai demorar um pouco mais, né? Então, por isso, o nosso corpo prefere os carboidratos. E assim, o que sobra faz aquela pochetezinha, né? Ou então um rosto redondinho, assim que nem o da professora de vocês. O processo de respiração celular, ele remete a várias reações químicas. Então, ele é uma série de reações químicas acontecendo dentro da tua célula. E esse conjunto de reações químicas vão ser fundamentais para que a gente tenha degradação, oxidação de moléculas para obter tanto hidrogênio, para a gente obter elétrons que estão com bastante energia e depois a mitocôndria transformar isso em ATP, tá? Então, a gente tem dois tipos de reações. As reações energônicas, tá? Essas reações ocorrem porque a célula, ela absorve, tá? Energia. E a gente tem outra reação, que é as exergônicas, tá? Onde as células, elas liberam energia em forma de ATP, que é o que a gente quer. Então, o que significa ATP, prof? Adenina trifosfato, tá? Então, ela vai ser fundamental para você correr, pular, estudar, dançar, namorar, fazer qualquer coisa. Então, as tuas células vão te fornecer energia suficiente através do ATP para que você consiga fazer essas atividades. A gente vai ter nesse processo algumas pessoas fundamentais que eu vou citar para vocês. Hidrogênio, tá? Então, ele vai ser fundamental no transporte desses elétrons e ele também vai ser utilizado para a produção de ATP, tá? E a gente vai já entender por quê. Agora, vocês precisam anotar, tá? O que umas coenzimas que elas vão ter a função de carregar hidrogênio, H+, e de carregar elétrons com cargas negativas. Por quê? Se eu tiver esses hidrogênios e esses elétrons dispersos nas células, dentro da célula, eles vão fugir, vão sair, vão passar por entre as membranas, porque eles não vão ser direcionados para fazer para ter produção de energia. Então, o que eles vão fazer? Vão sair. Então, para que a gente não perca esses elétrons e esse hidrogênio, a gente vai ter umas coenzimas que vão fazer esse processo para a gente de guardar. Elas vão capturá-los e vão deixar, vai se tornar uma molécula bem energizada e a gente vai utilizar esses elétrons em 3 processos, tá? E o hidrogênio também. A gente vai ser 3 processos que vão ocorrer com relação à respiração celular. Primeiro, glicólise.
Segundo, ciclo de Krebs. Terceiro, cadeia respiratória. Então, a respiração celular, ela vai estar dividida em 3 principais etapas, tá? Por que eu falo principais etapas? Porque vocês vão ver essas 3. Não vai ser que nem eu na facul, que tive que ver todas. Só na glicólise, a gente tem 10 etapas. Cara, como é que um aluno de nível médio, tanta coisa para estudar, vai ter que estudar as 10 etapas. Então, para que a gente direcione melhor esse estudo, foram divididos em 3 principais etapas, que é o que vocês veem no ensino médio, que é cobrado. Outra coisa que vocês precisam saber é que essas 3 fases, onde é que elas vão ocorrer, tá? Em locais diferentes, é claro, para confundir vocês. Então, isso não cai nos vestibulares e nem no Enem não, tá? Despenca só despenca. Gente, 3 etapas, a gente vai ver separadamente cada uma delas com riqueza em detalhes, mas a gente precisa saber de início onde está acontecendo cada etapa. A glicólise, que é a primeira etapa, ela vai ocorrer no citoplasma da célula, então fora da membrana plasmática, tá? Então, fora na membrana plasmática, a gente vai ter a quebra da glicose. Glicose, 6 carbonos, a gente vai separar a quebra dessa molécula em 3 e 3. Então, a gente vai ter 2 moléculas, tá? De glicose, justamente por causa dessa primeira quebra. Ela vai ocorrer lá no citoplasma da célula. Então, as enzimas citoplasmáticas vão atuar para fazer essa quebra, junto com o fosfato, tá? Que vai se ligar nas extremidades dessa cadeia e vai puxá-la, quebrando e separando ela em 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Beleza, agora eu já sei que a glicólise ocorre no citoplasma. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, gente, nome esquisito, não tô xingando vocês. Acontece lá na mitocôndria, tá? Na matriz mitocondrial. Então, a mitocôndria, lembram lá do processo de endossimbiose, onde a mitocôndria era uma espécie de bactéria, a gente tem até uma comprovação científica que indica que isso realmente aconteceu, e ela vai produzir uma quantidade de energia suficiente que antigamente as nossas células não conseguiam produzir tanta energia, elas demoravam demais, então a mitocôndria chegou e vou produzir para ti, eu só quero ser protegida. E aí o que acontece? Lá na matriz mitocondrial, que a mitocôndria ela tem uma membrana externa, uma membrana interna, e nessa matriz dela é onde vai ocorrer o ciclo de Krebs, tá? Já a terceira etapa, que é a etapa de cadeia respiratória, onde a gente vai ter a maior produção de ATPs, 34 ATPs, ela vai acontecer nas cristas mitocondriais. Então, lá naquela membrana interna, a gente tem umas voltinhas, tá? Nessas voltinhas, a gente vai ter as cristas mitocondriais, que é onde vai ocorrer a cadeia respiratória. Agora, a gente vai conhecer as amadas coenzimas que vão participar desse processo, tá? NAD+. O NAD+, é uma coenzima. Se vocês souberem de onde a gente tira essa coenzima, eu dou R$5 para vocês. Então, olha só, gente, brincadeiras à parte. Então, o NAD+, essa coenzima, é oriunda da vitamina B3, tá? Mais especificamente, da niacina, tá? Então, se você não utilizar dessas vitaminas, você não consegue ter essa coenzima. Sem essa coenzima, ela vai capturar
e guardar esses elétrons para a produção de ATP. Se eu não tenho essa coenzima, eu não tenho ATP. Simples assim, tá? Mas o que é o NAD+? O NAD+, é nicotinamida adenida de nucleotídeos, tá? Então, isso significa NAD+, tá? Eu vou ter também uma outra, tá? Coenzima. Espera aí que deu uma travada. Gente. E aí a gente vai ter outra coenzima, sim? Só voltar aqui no slide de novo. Então a gente vai ter o FAD, tá? O FAD+. O FAD+, vai ser flavina adenina de nucleotídeos, tá? Então ela vai ser responsável também por guardar, carregar para as 3 etapas da respiração celular esses elétrons e o hidrogênio. Então vai ser fundamental para que a gente tenha esses elétrons e esse hidrogênio guardadinho. Então, elas vão fazer esse papel de carregar, tá? Quando eu tenho um NAD que ele não está capturando nem elétrons nem hidrogênio, ele fica em uma forma que a gente chama uma forma reduzida, tá? Que ele, no caso, é uma forma oxidada, tá? Quando ele não está à procura, ele não está capturando nem hidrogênio nem elétrons, então ele está em uma forma oxidada, que a gente chama de NADH+, tá? Outra coisa também é quando ele está à procura de elétrons e hidrogênio, então ele tem uma forma reduzida, tá? Que é NADH+. Então, fiquem atentos, só essa forma oxidada e essa forma reduzida, que aí é o que vocês precisam saber diferenciar, tá? Pessoinhas do meu coração. Outra coisa também que a gente não pode esquecer é que na primeira fase, lá na glicólise, que ocorre no citoplasma da célula, não vamos ter participação e nem produção de água e nem gás carbônico. Vocês acreditam? Nas 2 fases subsequentes, a gente vai ter lá no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória, a gente vai ter sim produção de molécula de água, devido a várias quebras, outras moléculas participando desse processo, que a gente vai ver direitinho. E aí, com essa participação, a gente tem produção de CO2, a gente tem produção de água, e lá na terceira etapa, a gente vai precisar, vai ter um triângulo amoroso, vocês vão conhecer um triângulo amoroso lá na cadeia respiratória, a gente vai utilizar o oxigênio.
Então, vai ser importantíssimo que nesse processo você tenha oxigênio, que você respire, né? É até cômico, porque se você não fizer isso, você morre. Então, vai ser fundamental para que a gente consiga ter todas as etapas completas e uma alta produção de ATPs. E a gente entra na primeira etapa. Essa daqui ainda tá de boa. O negócio pega quando a gente entra no ciclo de Krebs, que os alunos, eles fazem uma... Como é que eu posso dizer? Eles ficam... isso não vai entrar na minha cabeça, que uma coisa de louco não dá. Mas, gente, é uma coisa muito simples, tá? E eu acredito que vocês vão entender. Aqui a gente tem, olhem aí na telinha, aqui a gente tem a glicose, tá? Então, a glicose já lá da sua corrente sanguínea, já tá dentro das suas células, só esperando ser quebrada, tá? Aí a gente vai ter, nessa primeira etapa, né, a quebra dessa molécula lá no citoplasma. Quem vai estar atuando nesse processo, primeiramente, a gente vai ter a atuação do fosfato, tá? O fosfato, ele vai se ligar, né, nessas extremidades dessa cadeia de 6 carbonos e vai separar, vai quebrar essa ligação, transformando essa molécula em 2 moléculas, tá? De glicose. Gente, por que que a gente vai ter no final 4 ATPs produzidos? E a gente vai contar como produto final desse processo só 2. Gente, nesse processo, a célula ela vai ter que dispor, ela vai ter que doar para esse processo 2 ATPs, tá? E ela vai ter que também que ter as coenzimas, tá? Ela vai ter que ter o NAD. Para quê? Para segurar essas moléculas e neutralizar, armazenar esses elétrons que estão energizados, tá? Estão com muita energia. Então, essas coenzimas precisam capturá-los, tá? Nessa quebra, toda oxidação, toda separação de cadeia, a gente tem liberação de energia, tá? Ou em forma de hidrogênio, ou em elétrons, então a gente tem isso. E as células precisam capturar, tá? Então as coenzimas vão fazer isso. Então a célula vai dispor para esse processo 2 ATPs, tá? Então ela vai precisar gastar energia para ter essa primeira quebra. Entenderam? Então aqui na glicose, a célula vai ter que ter energia armazenada para fazer essa primeira fase. Houve a quebra, vocês estão vendo aqui que já tem a separação da cadeia de carbono, onde cada molécula ficou com 3 carbonos. Percebam que o fosfato ainda continua aderido, tá? Então, o NADH vai ser também uma coenzima que vai capturar, né? Ela não tem essa função, vai capturar esses elétrons. A gente vai ter a junção ainda de um outro íon fosfato que vai se ligar aqui, ó, na outra extremidade. Então, essa molécula, essa cadeia com 3 carbonos, nas extremidades dessa cadeia a gente vai ter a ação dos fosfatos, tá? Eles vão ser fundamentais para a gente ter a produção das moléculas de ATP que vão ser formadas nessa primeira etapa. Então, nessa primeira etapa, a gente teria um saldo final de 2 ATPs, né? E 2 ADPs. Ah, professora, mas aqui eu tô vendo 2 ATPs da primeira molécula e 2 ADPs, tá? Dessa primeira molécula. A mesma coisa, como são 2 moléculas, lembram que a gente separou no início? Então, como são 2 moléculas, eu vou ter 4 de resultado final de ADPs e 4 ATPs. Cristão de Deus, eu não te falei que lá no início a célula precisaria dispor de ATP? Então, eu vou fazer uma simples conta
de subtração. Então, eu vou diminuir o que a célula precisou doar para fazer esse processo e eu vou ter como final somente 2 ADPs e 2 ATPs, cada um de uma das moléculas de glicose. Tá, aqui a gente tem agora as duas moléculas, tá? Que vão entrar em um próximo ciclo. Só que antes elas vão passar, né, por esse processo de soltura desse fosfato das extremidades dessa cadeia. E aí a gente vai ter a formação do que a gente chama de ácido pirúvico ou piruvato, tá? Então, essas moléculas agora passam a ser ácido pirúvico e piruvato, ou piruvato, tá? E aí elas vão entrar agora para dentro da mitocôndria, onde a gente vai ter a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, tá? Aqui a gente tem a glicólise, tá? O piruvato, tá? Cada molécula dessa com 3 carbonos vai entrar agora na mitocôndria. Então, a gente vai ter uma outra quebra. Se eu tenho 3 moléculas e ou vai acontecer mais uma quebra, nessa primeira quebra, esse carbono que saiu, ele vai sofrer uma ação onde a gente vai ter a transformação desse carbono que foi perdido em CO2. É aqui que a gente começa, gente, a ter a produção de CO2. Lembram que na parte anterior a gente comentou que não teríamos lá na glicose nem a produção de CO2, nem de água? Aqui a gente já vai ter, tá? A participação. Deixa eu tomar uma água que eu tomei esse filho de Deus. Calma aí. Já. E aí esse piruvato vai entrar. Então a gente vai ter uma modificação, onde a gente vai ter uma molécula chamada de coenzima A, tá? Ou acetilcoenzima A. Então agora essa molécula vai se transformar, tá? E a gente vai ter a coenzima A, tá? Aqui, gente, a gente vai ter uma molécula, né, que a gente chama de ácido acético, que vai ser fundamental porque ela também tem uma cadeia grande de carbonos. E aí ela vai ser fundamental, já que a gente perdeu um carbono daquela tripla ligação, não é isso? Então, se eu perdi um, eu tenho apenas mais uma quebra de glicose. Se eu quebrar isso, eu vou ter pouca energia. Então, eu preciso do ácido acético para que eu consiga obter e armazenar nesse NADH2, no NADH, uma maior quantidade de energia oriundo desse ciclo, dessas várias quebras. O ácido acético entra no ciclo, a gente vai ter mais uma quebra de carbono, tá? Mais uma quebra de cadeia. E aí a gente entra com 6 carbonos. Nessa quebra, a gente vai ter a produção de mais CO2. E agora a gente vai ter uma coenzima também, que é o NADH2. Então, esse NADH2, ele carrega também vários elétrons que contêm energia. Professora, por que eu preciso desse ciclo, tá? Só para que a gente entenda bem. Por que eu preciso desse ciclo? Eu preciso desse ciclo porque se eu dissipar uma alta quantidade de energia, que se eu quebrar as moléculas todas de uma vez, eu vou ter a liberação de muitos elétrons, de muito hidrogênio, e eles vão se perder. Então, eles podem fugir pela membrana plasmática e eu perdi. Então, não tem como dentro da célula ficar correndo atrás dessas moléculas, tanto de hidrogênio quanto de elétrons. Eu não
posso, não tem como. Então, por isso um ciclo, para que eu consiga, através das coenzimas, capturar o máximo possível de elétrons e hidrogênio. Aconteceu mais uma quebra, tá? Aí a gente só vai diminuindo essa cadeia. Vejam que aqui a gente tem agora 5 carbonos, 4 carbonos, e a gente vai produzindo, ó, mais CO2, mais NADH2, que são moléculas que estão bem energizadas. Então, esse ciclo é justamente para quebrar essas moléculas. E a cada quebra dessa, a gente tem a liberação do subproduto, que contém energia, tá? Porque a gente vai precisar dessa energia. Aí ela vai diminuindo, ó. Vejam que agora, nessa quebra, a gente tem a primeira produção de um ATPzinho. Professora, por que tão pouco? Porque justamente essas moléculas aqui, o FADH2, por exemplo, ele pode dar origem a 2 ATPs lá na cadeia respiratória. Já o NAD, ele já dá origem a 3 ATPs. Então, essas moléculas, elas vão carregar, no caso, esses futuros ATPs, através desses elétrons e do hidrogênio, tá? Aí a gente vai ter a ação de uma outra molécula, tá? Que vai aloncavar, digamos assim, esse processo, que é o ácido oxalacético, tá? Então, esse nome eu preciso saber? Precisa, tá? Então, ele vai ser fundamental para que a gente tenha, sim, uma maior quantidade de ATPs, tá? Então, gente, essa segunda etapa, ela tá concluída, o ciclo de Krebs. Então, eu vou ter vários NADH2, eu vou ter NADH, eu vou ter ATP. Então, tudo isso foi produzido aqui no ciclo de Krebs, tá? Então, esse ciclo também, ele é conhecido como ciclo do ácido cítrico, tá? Justamente por causa do ácido acético, tá? Então, esse nome pode ser encontrado também aí nas provinhas de vocês. Vamos tocar. Terceira e última etapa. Maravilhosíssima, tá? Gente, aqui ela acontece na parte interna, né? Lembram lá da mitocôndria. Estão vendo a mitocôndria aqui, ó? Essas dobrinhas é o que a gente diz que tá as cristas mitocondriais. Então, é nessas cristas mitocondriais que vai acontecer a terceira fase, tá? Que é a fase da respiração celular correlacionada, né, à cadeia respiratória, tá? Por isso, essa terceira fase da respiração celular. Ou ela pode ser chamada também, gente, só para lembrar, para eu não esquecer, cadeia transportadora de elétrons, tá? Porque justamente ela vai transportar elétrons. Gente, é aqui que vai ocorrer o que eu falei para vocês do triângulo amoroso. O triângulo amoroso vai ser 3 pessoinhas, que eu vou já dar o nome dos bois para vocês. Primeiro, o oxigênio. Então, sem o oxigênio, se você não respirar, a gente não tem essa terceira fase, tá? Então, a gente precisa do oxigênio. Ele vai ser o crush, professor de inglês que lute, tá? Sou péssimo em inglês. Então, crush é o oxigênio. E a gente vai ter 2 pessoinhas, que são coenzimas, que vão ser apaixonadas pelo oxigênio, que vão se sentir super, mega, hiper atraídas.
que vai ser o NADH e o FADH2. Essas duas pessoas têm energia suficiente para fazer várias coisas, fazer várias surpresas para o oxigênio. Então, aqui, o NADH contém muitos elétrons, tá? E o FADH2 vai ter muito também elétrons e energia, tá? Vai ter muita energia. Essa energia, ela precisa ser liberada por essas coenzimas, porque a gente vai utilizar esses elétrons aqui na ATP sintase, que é como se fosse uma máquina, mas ela é uma molécula, né, uma proteína, uma espécie de proteína de membrana. Aqui a gente tem a membrana plasmática, tá, da mitocôndria. Lembrem lá nas cristazinhas mitocondriais. E a gente sabe que nessa membrana a gente tem várias proteínas de membrana que vão servir para o transporte de alguma coisa. Lembram lá de água, de sais minerais, por osmose ou difusão. Então, essas proteínas que estão aderidas na membrana fosfolipídica da mitocôndria vai movimentar esses elétrons e esse hidrogênio para dentro e para fora da célula da mitocôndria, tá? Então, vai movimentar da parte interna da mitocôndria e para a matriz mitocondrial ali, fazendo essa movimentação, tá? Porque a gente precisa passar todos esses elétrons e esse hidrogênio por essa molécula aqui, que ela é fundamental, vocês precisam saber o nome dela, ATP sintase. Ela é como se fosse uma máquina mesmo que vai produzir ATP. Então, a cada elétron que entra, ela faz brum. A cada hidrogênio que entra, ela dá uma rodada. E aí, ela forma ADP, forma íon fosfato e ela junta isso, transformando isso em ATP, em energia, que é o que tu vai precisar utilizar, tá? Mas primeiro vamos entender como é que acontece todo o passo a passo. Como é que acontece o triângulo amoroso? O NADH, tá? Vai liberar elétrons. Estão vendo aqui os elétronzinhos? Vai passar por entre as proteínas de membrana. Gente, ele não pode simplesmente atravessar as membranas, tá? Ele não pode atravessar o mosaico fluido. Ele tem que passar por entre as proteínas de membrana, tá? Então, essas proteínas, elas são responsáveis, nesse caso, por transportar esses elétrons, tá? Então, a funcionalidade delas é exclusiva para transportar esses elétrons, porque eles não podem se perder, eles têm que passar até chegar na parte interna, tá? Da mitocôndria. Passou por entre essas proteínas transportadoras de elétrons, né, aqui, e aí a gente tem um encontro do elétron com o oxigênio. Então, esse encontro vai formar água. Então, lembram que lá no início eu disse que na primeira etapa a gente não teria água e nem participação de formação de CO2, gás carbônico, e aqui a gente já vai ter a formação de água, tá? Aí a gente vai ter a formação de água através desses elétrons. E aqui a gente vai ter a formação também oriunda, né, dessa cadeia de elétrons mais hidrogênio que tem aqui dentro na parte interna da mitocôndria, mais meio oxigênio, a gente vai ter molécula de água, tá? Então, esses elétrons, além de ainda conterem ATP, a gente vai ter a formação de água. Beleza, e como é que fica o oxigênio nesse processo? Ou como é que fica o hidrogênio, desculpa? Como é que fica o hidrogênio nesse triângulo amoroso? Será que ele vai ser o chifrudo? Gente,
Não, tá? Como na parte interna da célula, da membrana plasmática aqui da mitocôndria, a gente tem uma alta quantidade de hidrogênio, eles vão tender a sair, né, para o espaço que a gente chama entre a parte externa e a parte interna da mitocôndria. Então, eles vão ficar dentro da mitocôndria ainda, mas naquele intervalo entre a membrana externa e a membrana interna, tá? Então, eles vão ficar nesse espacinho. Mas, professora, eles vão passar também por essas moléculas? Sim, tá? Por essas moléculas transportadoras de elétrons. Então, eles vão passar, só que eles não vão conseguir adentrar. Como eles têm carga positiva, gente, eles vão tender a seguir esses elétrons, tá? Só que quando eles saem, tá, para a parte entre a parte externa e a parte interna, eles vão tender a seguir esses elétrons, porque sabe que vai encontrar o crush. Então eles vão sair para essa parte externa entre a parte interna e externa da mitocôndria. E aí eles não vão conseguir voltar por entre essas moléculas, tá? Então essas moléculas, elas não têm autorização para deixar com que esse hidrogênio adentre de novo a parte interna, né, nas cristas mitocondriais. Então, eles vão ficar lá fora, não vão conseguir encontrar o crush, só perder tempo. Mas não, tá? Tem um propósito maior. O único local por onde eles vão conseguir entrar é justamente a ATP sintase, tá? Então é ela, esses hidrogênios vão tender a migrar para essa molécula, né, transportadora, e aí eles vão entrar e ela vai girar. Então, ela funciona mesmo como uma máquina giratória. Então, nesse processo de girar, né, nesse processo, como eu posso dizer, de degradar dentro dela, a gente vai ter a ação de diversas moléculas também aqui dentro, junto com esse hidrogênio que entrou dentro da ATP sintase, a gente vai ter moléculas de ATP formada. Então, toda vez que o hidrogênio entra, ela dá uma rodada, dá uma movimentada nesse hidrogênio e consegue transformar ele em ATP. Quando ele entra para dentro da célula, ele também pode sofrer a ação do íon de um fosfato inorgânico e de um ADP. E aí, esses produtos unidos formam também ATP, tá? Então, só para a gente não esquecer que quando o NADH ele libera esses elétrons, ele vai ficar agora na sua forma reduzida, tá? Que é o que a gente chama de NAD+, tá? E o FADH2, quando ele libera, né, esses elétrons, quando ele libera esses hidrogênios, ele vai também ficar na sua forma reduzida, tá? FAD. Professora, mas e aí, o que acontece com eles? O que acontece com o NAD e com o FAD? Gente, eles voltam lá para a primeira etapa para capturar mais elétrons, porque a função deles é armazenar uma maior quantidade de elétrons, uma maior quantidade de hidrogênio, que é para conseguir formar uma maior quantidade de ATP na terceira etapa. Então, se eles não tiverem aqui nesse momento, a gente não consegue liberar os elétrons e nem o hidrogênio. Então, sempre vai ter esse bombeamento, onde só pode entrar na nossa maquininha do milagre, que é a ATP sintase, tá? Então, ela vai ser fundamental nesse processo para produzir ATP, energia.
Então, NAD e o FAD, nessa forma reduzida, voltam lá de novo para glicólise para conseguir obter mais elétrons e mais hidrogênio. Belezinha? Aqui eu tem essa tabelinha para vocês entenderem o que é produzido a cada etapa, tá? Na glicólise, aqui a gente tem a fórmula, tá? Glicose, que no final a gente vai ter como saldo energia, que é ATP, em forma de ATP, né? Aqui eu tenho os produtos oriundos da glicólise, tá? Gente, essa tabelinha vocês têm que ter na cabecinha de vocês, tá? Por quê? Porque cai muito, se pergunta muito sobre isso, porque os alunos confundem na hora de fazer a continha, tá? Então, tenham em mente isso aqui, tá? É fundamental para esse processo de vocês. Glicólise, eu tenho 2 piruvatos, 2 ATPs e 2 moléculas de hidrogênio. Acontece no citoplasma, tá? Ciclo de Krebs, ciclo malucão lá que a gente viu. Eu tenho 6 CO2 produzidos, 2 ATPs e 10 hidrogênios. Professora, eu preciso produzir tanto hidrogênio. Lembram que o hidrogênio vai ser fundamental para a produção de ATPs, tá? Os elétrons vão ser utilizados mais como isca para que os hidrogênios saiam para entre a membrana interna e externa e entrem pela ATP sintase para que a gente tenha energia. Então, por isso, precisa-se de uma alta quantidade do hidrogênio. Cadeia respiratória, terceira fase. Gente, aqui o oxigênio é consumido, ele precisa estar lá. Se ele não estiver lá, não tem ATP, né? Então, você precisa respirar. O que a gente vai ter como produto? 6H2O, então a gente vai ter, por causa lá dos elétrons, a gente vai formar muitas moléculas de água. E a gente vai ter também 34 ATPs. Aí você me pergunta, como que tu colocou aqui um total de 38 ATPs por molécula de glicose? Lembram que ficaram 2 moléculas, não é isso? Então, cada molécula que entra nesse processo de respiração celular, em cada fase, a gente vai ter 38 ATPs no final, tá? 2 ATPs da glicose, mais 2 ATPs do ciclo de Krebs, mais 34 da cadeia respiratória. Então, 34, 35, 36, 37, 38. Gente, 38 ATPs, tá? Mas, professora, eu já encontrei na literatura 36. Gente, vai depender muito de onde isso está acontecendo, tá? Qual é o órgão onde está sendo feito esse processo? Então, vai variar de 36 a 38 devido ao tamanho dessas moléculas, tá bom? Então, dependendo onde está acontecendo e dependendo do tamanho dessa molécula, das quebras, eu posso ter de 36 a 38. Ah, professora, mas se lá no vestibular ou no Enem tiver 36 e 38, marque 38, tá? Então, 38 é de uma maneira geral, pode acontecer de ter 36, tá? Mas eu acredito que eles não vão ser loucos de colocar 36 e 38, tá? Então, eles teriam que especificar melhor onde estaria acontecendo e poderia gerar dúvidas. Então, não, tá? Então, de 36 a 38, mas fique com 38, tá? Gente, essa primeira etapa a gente acaba. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Lá no canal do YouTube da escola. E aí a gente vai abrir uma aulinha no Zoom para tirar as dúvidas, tá?
Um beijo, a gente se encontra na próxima aula. E tchau, galera!